Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Momento Halal. Meu nome é Cristina Tomás e estarei aqui com vocês para trazer, como sempre, muitas informações de qualidade, sempre recebendo convidados especiais. O Momento Halal é mais uma produção da International Halal Academy, que tem como missão formar, treinar, qualificar e capacitar pessoas interessadas em atuar no segmento halal ou simplesmente conhecê-lo. E hoje a nossa conversa é sobre a relação entre os fármacos e o halal. Mas antes de começar, eu acho importante lembrar que os fármacos compõem um dos segmentos do mercado halal. Os gastos dos muçulmanos com produtos farmacêuticos foram de 108 bilhões de dólares em 2022 e deve chegar a 142 bilhões de dólares em 2027. Os países do Sudeste Asiático e alguns europeus dominam o ecossistema farmacêutico halal. Os principais produtores são Singapura, Bélgica, Malásia, França e Indonésia nessa ordem. Hoje eu recebo a doutora Soha Chabraoui. Ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas, mestre em Neuropsicofarmacologia, doutora em Neurociência e Cognição e gerente técnica e religiosa da qualidade da Funbras Halal desde 2017. E nós vamos falar sobre algumas particularidades bastante interessantes sobre os fármacos e o halal. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito esclarecedora e interessante também. Muito obrigada. Olá, obrigada pelo convite, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu que agradeço realmente, e de fato esse é um tema bastante interessante. Eu espero poder contribuir com um pouco de informação para quem nos assiste. Não, com certeza, com certeza. Então, para a gente começar, o que um medicamento precisa ter ou não ter para ser considerado halal? Bom, essa é uma pergunta realmente bastante interessante, né? Mas antes de eu responder essa pergunta especificamente, eu vou dar um passinho para trás. Então, o que que é o halal? O halal é tudo aquilo que é Uhum, lícito. Com certeza a gente já falou por aí, né, em outros podcasts. Mas quando a gente fala sobre a licitude, a gente não está falando só sobre aspectos religiosos, mas sobre sim. aspectos também do que faz bem. Então, eu não posso ter, por exemplo, um medicamento halal que faz bem, ou qualquer tipo de produto que seja halal, que seja lícito pela jurisprudência islâmica, mas que faça mal. Então, obviamente, o Uhum, medicamento halal, ele vai ser seguro, confiável e lícito diante da jurisprudência islâmica, né? Então, ele vai cumprir todo aquele protocolo de permissões do que o muçulmano pode se alimentar, pode ingerir. E quais são eles, então? Bom, a gente sabe, né, que existem alguns itens que são proibidos para o consumo dos muçulmanos, né? Quais são uhum, eles? Basicamente, né, em linhas gerais, eu vou citar dois deles, que é o porco e seus derivados e o álcool etílico. Então, só falando desses dois itens, a gente já começa a ter uma vasta subprodutos que saem desses dois tópicos, desses dois elementos que são proibidos, né? E aí a gente, ao longo do podcast aqui, a gente vai poder falar, mas principalmente é importante saber desses dois pontos, né? Desses dois produtos que são proibidos, porque quando a gente fala da carne de suíno, a gente acha que só é a carne em si, mas sim. existem vários subprodutos a partir disso. E quando a gente fala também, né, em relação à questão farmacológica, tem um dito, né, do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, em que ele fala que não existe nenhuma doença que Deus não trouxe consigo a sua cura. Então, é obrigação nossa procurar cura, procurar remédio, não é porque existem produtos que são proibidos que a gente não vai tomar. Não, Isso é é legal. incentivado a busca por esses produtos. Ah, mas se eu tenho só de fonte suína, vamos buscar aí substitutos, né? Uhum. Não, isso é super importante. Nós tivemos uma conversa, né, antes
de Sim. gravar aqui essa entrevista, e você me sinalizou que o grande desafio da indústria de fármacos halal é justamente encontrar substitutos para estes ingredientes Uhum. de origem suína que Exato. existem em alguns produtos farmacêuticos. E eu queria que você nos desse exemplos para a gente entender exatamente qual é a dificuldade e quais são até esses itens. Quando a gente fala sobre substitutos, existem vários, porque, como eu disse, a carne de suíno e os seus subprodutos são proibidos. Mas, quando a gente fala da questão farmacológica, o que pode vir, então? Eu vou citar primeiramente a insulina, né? Então, a insulina é um hormônio que vem do pâncreas do animal e ela é utilizada no tratamento da diabetes, correto? Sim. Hoje a gente sabe que a maior parte da insulina ela tem uma proveniência, né, do pâncreas, realmente do porco. Uhum. Mas lá em 1980 já foi desenvolvido a insulina sintética humana através de micro-organismos. Só que o consumo dela ainda é extremamente alto, o valor dela é extremamente alto, desculpa. Então, como o valor dela é alto, acaba-se ainda utilizando essa de fonte suína. Mas existem outras alternativas, né? Então, essa, por exemplo, esse é um exemplo. Aí a gente tem o colágeno. Que é o colágeno? É uma proteína que é utilizada em vários medicamentos, em vários Uhum. cosméticos, em vários curativos, né? E você tem engenharias de tecidos de preenchimento, né? De tecido que utiliza, por exemplo, o colágeno. O colágeno, ele vem da pele do animal, né? E ele pode vir de um animal lícito para o consumo dos muçulmanos, como, por exemplo, um boi que foi abatido de forma halal, ou você pode ter um colágeno que foi utilizado, foi proveniente de uma fonte haram, ilícita, né? Suína. Aí você tem também a gelatina, né? Que também é derivada do colágeno, e você encontra lá nos ossos, nos tendões, e que pode vir também do porco. E essa proteína, a gelatina, ela é usada como um agente gelificante, né, um espessante, emulsificante, né, nas formulações farmacêuticas, né, nos produtos farmacêuticos, tanto em produtos farmacêuticos orais, quanto sólidos, quanto líquidos. Então, a gelatina em si, ela pode ser utilizada, inclusive, na cápsula É isso que eu gelatinosa ia te de vários perguntar, a medicamentos. cápsula, né? Uhum. Por quê? Porque a gelatina, ela, quando atinge o nosso estômago, ela vai ser mais rapidamente absorvida. Então, o princípio ativo que eu tenho ali naquele meu medicamento, ele vai ser mais rapidamente absorvido no meu organismo. Então, né, o medicamento vai ser, a ação do meu medicamento vai ser mais rápida. Então, por isso que muitos remédios, eles utilizam, né, a gelatina. Então, você tem aí uma vasta área aí de medicamentos que utilizam. Aí você tem, por exemplo, a heparina. Quem é a heparina? A heparina, ela é um medicamento que é utilizado como um anticoagulante e também para afinar o sangue. E a heparina, ela é extraída através da mucosa do intestino do animal, né? Então, você tem ali quilômetros de extensão do intestino do animal e você tem raspas, né? Você coleta aquela mucosa do intestino do animal. Por isso que você precisa de muito intestino para você produzir pouca heparina e é por isso, inclusive, que ela é bastante cara. E eu tenho um dado aqui onde eu falo onde uma pesquisa mostra que atualmente são utilizados uma quantidade de 100 toneladas métricas, equivalente a 1,5 milhões de doses de heparina, necessitando de tecidos de aproximadamente 700 milhões de porcos. Nossa. Então, assim, a quantidade é bastante alta. Mas a gente só tem heparina proveniente do porco? Não. A gente tem heparina proveniente também de fontes halal, que é de fontes de boi que foram abatidos de forma halal. Então, assim, é um medicamento utilizado bastante. Inclusive, uma curiosidade, quando eu fiz meu doutorado, eu fazia coleta de sangue dos animais e naquele potinho onde a gente coleta sangue, a gente coloca um tiquinho de heparina, né? E é caríssimo, é tipo assim, é ouro. Então a gente colocava um nada de heparina para evitar com que coagulasse o sangue ali Ah, na sim. hora.
E aí a gente chacoalha. Quando a gente vai fazer exame de sangue e a pessoa ela faz aquele chacoalhada assim, é porque ela Sim. está misturando com a heparina para evitar com que coagule o sangue. É, sempre tem um líquidozinho, se a gente for prestar atenção, né, nesse tubinho, Exatamente. sempre tem realmente alguma coisa. Agora, sim, eu ouvindo você, né, existem substitutos, né, mas, assim, tem algum movimento nesse sentido para que seja feito ou disponibilizada também essas versões halal, né? Como é que as indústrias de medicamentos estão olhando essa questão? Talvez aqui no Brasil, depois a gente vai falar especificamente aqui do Brasil, mas assim, como é que é essa questão na indústria? O que que você costuma ouvir e ver nesse sentido? Olha, Cris, quando a gente vai para fora, quando a gente viaja para países de maioria islâmica, a gente percebe que todos os cosméticos e fármacos têm um selo halal ali. Por quê? Isso vai Uhum, depender muito da demanda, né? Então, por exemplo, se você tem um país onde tem uma demanda e uma conscientização bastante grande da população muçulmana em relação àquele item em si, você vai forçar, né, com que as empresas farmacêuticas busquem a certificação daquele produto. Se uhum, você tem uma população que não tem essa conscientização, esse entendimento e não busca e não faz essa pressão por parte das empresas farmacêuticas, e isso eu falo de forma geral, né, não só farmacêutico, mas cosméticos, enfim, aí você acaba tendo um pequeno enfraquecimento. Mas, como você colocou ali no início, existe uma prospecção de fortalecimento dessa indústria cada vez mais. Porque, como eu disse, a gente tem ali contaminantes de várias fontes. E por que que a gente fala assim? Nossa, mas contaminantes, Zorra, é um medicamento. Você está falando tanto assim, né? É um medicamento que está utilizando, tá, subprodutos do porco, mas qual que é a questão em relação a isso? A gente acredita que tudo que é proibido no Islã tem a ver com a saudabilidade, é porque não faz uhum, bem. E tudo que é lícito é porque faz bem, né? Então, assim, a gente acredita, que quando Deus proibiu é porque tem um motivo. Por isso que, assim, para os muçulmanos não faz sentido você ingerir algo que faz bem e faz mal. Então, o ideal é que ele só faça bem. sim, sem dúvida. Ah, Mais uma vez, citando a conversa que nós tivemos para preparar essa entrevista, você falou sobre a importância de haver uma rotulagem halal, ou seja, que Sim. pelo rótulo seja possível saber o que compõe aquele medicamento. E aí eu fiquei com uma dúvida. A ideia é que todos os medicamentos tenham isso, independentemente do desejo dessa indústria certificar os seus produtos? E isso é algo que já acontece em algum país também, nesses países de maioria islâmica, por exemplo? É, para você ter o rótulo, você teria que necessariamente ter a certificação, Tá. né? Uhum, Não necessariamente tudo que você vai ver com rótulo significa que tem um certificado, que teve todo o procedimento do processo de certificação, mas esse é o ideal, sim, né? É isso que tem que acontecer, principalmente quando você coloca o selo de uma certificadora. Então, por exemplo, se você tem uhum, uma certificadora brasileira específica e um produto tem aquele selo, é porque ele passou por todo o processo que garantiu a qualidade daquele produto, a qualidade final daquele produto, né? Mas em relação a essa aprovação da rotulagem, Halal, né, ela, de fato, ela é o primeiro passo para você poder entender essa questão que eu falei da demanda dos produtos Halal. Porque a uhum, partir do momento que você coloca ali, descreve no rótulo todos os produtos que eu tenho, o cliente final, né, o consumidor final, ele recebe aquela transparência e ele consegue entender o que que eu quero passar com aquela rotulagem. Né? Então, quando você coloca não só um selo, mas sim dentro do rótulo todo o descritivo, porque isso é um item muito importante para falar, você não coloca só um selinho, você coloca todo o descritivo ali, você está uhum, trazendo para o seu cliente, para o seu consumidor final, o quê? Somos transparentes, pode confiar que nesse produto é exatamente isso que tem,
né? Então você pode ficar tranquilo em relação a todas as prerrogativas religiosas sim, relacionadas a isso, né? Então, além disso, para você aumentar o conhecimento dos consumidores, né, sobre essa farmacêutica halal e também, né, aumentar a busca de produtos halal, tanto com cosméticos como fármacos, né? É necessário você, de fato, fortalecer a aplicação da rotulagem, porque, como eu falei, muitos não colocam, né? E é sim. importante que tenha essa rotulagem descritiva, não só um ser descritiva, para poder fortalecer esse mercado e buscar cada vez mais empresas que estejam aderindo à certificação Halal, conferindo assim uma confiança ao consumidor final. Nossa, sem dúvida. Aliás, essa questão da rotulagem, se a gente for pensar, deveriam ser em todos os produtos, né? A gente Em deveria saber e todos, ter o hábito de consultá-la, em todos, consultar esse rótulo para saber o que que a gente está consumindo, né? E de é preferência verdade. que esses rótulos fossem didáticos também, né? Que a gente pudesse ler e E, entender, de- e né? que a gente conseguisse ler, porque às vezes o rótulo você não consegue Ah, ler. também, 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 Às também vezes eu tem tiro isso, né? foto e aumento para poder Sim, conseguir sim. ler, né? E com certeza, né? Existem leis hoje no Brasil que obrigam as Aham, empresas a colocar os produtos que têm, mas até pouco tempo atrás não era. Então, você, por exemplo, ia comprar um pão integral, falava que era pão integral e não falava qual que era a porcentagem que você tinha de farinha integral, ou uhum, de castanhas, ou de sementes. Hoje em dia isso já é lei, você tem que colocar a porcentagem que você tem. Então, isso é transparência, isso traduz confiança. É isso que o halal é. É você trazer uma confiança, uma transparência e né, confiança para o seu consumidor final, mostrando para ele que a rastreabilidade está clara ali. Você não precisa sim. esconder nada, né? Sim, isso é importante. O Sorrei, assim, toda vez que a gente está falando sobre algum produto halal, sobre alguma questão relacionada, eu sempre boto os olhos no Brasil, né? Porque eu fico pensando na comunidade muçulmana, que por ser até minoritária, talvez não tenha acesso a tudo isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é a realidade brasileira em se tratando de medicamentos halal. Ela é bastante escassa, Uhum, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem ainda a gente tem uma comunidade relativa, assim, não é grande, não é pequena, porque ela é muito concentrada em São Paulo, no Sudeste, né? aham, Então, ela, não posso falar que ela é grande, porque ela é muito concentrada aqui. Mas ela é expressiva. Ela é expressiva, sim. Aqui em São Paulo ela é expressiva. Mas, infelizmente, ela não é suficiente para causar uma pressão por parte das empresas nem uhum, alimentícias, nem farmacêuticas, porque você vê, nem produtos que são certificados Halal, a gente consegue ali ter vários desses produtos com selo na embalagem. Então, as indústrias, e não só isso, Cris, além dessa questão farmacêutica, o conhecimento da população acerca disso. Muitas uhum, pessoas não têm esse conhecimento. A população muçulmana que não está inserida nesse mundo, às vezes não tem acesso, porque antes mesmo, eu sou muçulmana, nascida muçulmana, antes de entrar no meio halal, eu também, né, não sabia o tanto que tinha de riscos para o halal, né? Então, eu não sabia que medicamentos podiam ter itens não halal, que balas poderiam ter, que até a água poderia não ser halal. Então, uhum, eu mesma não sabia. Então, a população, ela não tem esse conhecimento. A partir do momento, né, que a população, ela se empodera, que ela tem esse conhecimento, ela vai fazer uma pressão e ela vai forçar com que as indústrias e as empresas e as farmacêuticas, elas busquem pela certificação e com isso busquem alternativas que supra a demanda da população muçulmana, mas hoje ela é praticamente inexistente. É raro você encontrar, por exemplo, colágeno, colágeno que a gente toma. É dificílimo eu achar um colágeno que eu tenha certeza que a fonte dele é de aves, por exemplo, imagino. né? É bem difícil. E até emendando um pouquinho, né, na próxima pergunta, que você havia comentado comigo também
que existem alguns casos em que quando não tem um substituto halal, né? Estamos falando a insulina, a heparina, o colágeno, o caso das enzimas, né? Que o uso acaba sendo permitido. E eu acho muito Exato. importante falar sobre isso, que você faça esse esclarecimento, porque, por exemplo, quando a gente fala do diabetes, por exemplo, né, às vezes a insulina ela vai ser Com fundamental certeza. para a manutenção daquela vida, né? Então eu queria que você explicasse, que eu acho isso extremamente importante. Com certeza. Então, no comecinho eu falei sobre o que que é o halal. Então, o halal é o lícito. Ah, é o lícito só em Uhum, relação à jurisprudência? Não. É em relação ao que Deus caracteriza, né, como lícito, de acordo com as premissas, mas que também faça bem, que é o que a gente chama de tayyib. Halal tayyib é o halal bom, saudável e seguro, confiável, tá? Então, quando eu falo isso, eu estou crente de que eu estou me alimentando de algo lícito e saudável. Mas vamos colocar no caso da insulina que você deu exemplo, a heparina, uhum, que são medicamentos que são caros. Existem fontes alternativas? Sim, mas elas ainda são bastante onerosas. E a gente uhum, sabe que muitas pessoas não têm condições, sim, tá? Então, o que que o Islã vai prezar? Pela saúde ou pela vida? É sim, evidente que é pela vida, né? Então, nessas situações, não há problema nenhum de que a pessoa ela se alimente ou ingira um remédio que vai salvar a vida dela, né? Que seja de fonte, mesmo que seja de fonte não halal, uhum. mas que é a única fonte que ela tem ali naquele momento. Sim, eu acho super importante, né? Porque mostra a questão da preservação da vida, né? Que às Com vezes ela está certeza. acima E ela de sempre qualquer coisa, está. né? Ela sempre Sim, está acima. sim, isso é Com muito certeza. importante. E já que nós falamos também nós falamos desses itens, eu queria te perguntar também sobre as vacinas. Como é Sim, que é a realidade hoje, enfim. existem vários conservantes em vacinas que é de fonte animal, né? Então, por exemplo, Uhum, colágeno, é, né, ou a própria gelatina, elas são utilizadas como conservantes. Porque você sabe, desculpa, a vacina, você tem o potinho da vacina, uma pessoa, você aplica numa pessoa, depois você aplica em outra, depois você uhum, aplica, então ela fica ali na geladeira e ela precisa ser conservada, sim, né? Então, ela tem um agente conservador ali. E esse agente conservador, ele pode ser o quê? Ele pode ser de origem ilícita, ele pode vir do porco, né? E aí eu lembrei de uma situação que na época do Covid-19 houve uma comitiva, né, da Indonésia que exigiu saber, abrir o segredo industrial em todas as situações em relação à vacina Coronavac, tá? uhum, Para Covid-19, porque existe esse risco, né? A gente sabe que as vacinas elas podem ter um conservante que é de origem suína. Então, existiu realmente essa situação, mas foi comprovado que não tinha nenhuma fonte de suína na vacina. Mas existem países, como eu falei, quando você tem uma demanda muito grande, você tem a população ali fazendo uma pressão, tem a aham, população, a comunidade faz uma pressão por parte dos órgãos, né? E aí eles conseguiram obter informações referente a os conservantes que eram utilizados ali na vacina. E tem essa situação. Hoje no Brasil, como acontece? Eu sei que a vacina tem conservante suíno ou não? Não sei. Poderia conseguir? Muito dificilmente eu acho que eu conseguiria. uhum, A não ser que eu entrasse com uma liminar e falasse, por exemplo, eu tenho alergia. Tem tá, situações como essa, em que você pode judicialmente ou extrajudicialmente, né, pedir uma liminar, enfim, e falar que você sou alérgica, não posso. É uma questão realmente de vida ou morte. Se tiver essa vacina, é problemático. E aí você uhum, conseguiria. Fora isso, é muito difícil. sim. Quem sabe não exista em breve uma evolução nesse sentido, né? Uma conscientização, lembrando, né, doutora, que já existem muitas pessoas
independentemente da religião, que estão privilegiando, né, o Sim, halal no sentido justamente da saúde, da segurança, da questão do meio ambiente, do bem-estar animal, exatamente, né? exatamente. Ah, Então, inclusive porque tem veganos, né, Cris? Tem pessoas que não veganos, são exatamente. muçulmanos, Aham. mas que não querem nada de origem animal e eles buscam por produtos assim porque eles sabem que, inclusive, não só porque eles não querem produto animal, porque às vezes você é de fonte bovina, mas porque eles sabem que não tem maus tratos aos animais, porque a Sim, certificação Halal, ela preza pelo bem-estar animal. Então, indo ao encontro do que você falou pela questão da qualidade, pela questão da segurança e pela questão dos bons tratos, né, o bem-estar sim, animal. sim. Todos Então, os muita outros gente busca. atributos. Né? Então, na verdade, que Exatamente. esse grupo aí, quem sabe esse grupo não engrosse cada vez mais, não se torne cada vez mais Robusto. consciente e Sim, pressione para que tenham transformações nesse sentido, né? Para que tenham as transformações nesse sentido. é Bom, eu verdade. tenho certeza que os assuntos que nós tratamos aqui, eles esclareceram dúvidas aí de muitas pessoas e de uma maneira muito didática, né? É, em breve espero que a gente possa voltar aí com outras questões, né, outras curiosidades, inclusive se vocês que estão nos assistindo tiverem dúvidas relativas a fármacos, quiserem nos encaminhar, nós marcamos outro bate-papo aqui com a doutora Surra para que ela esclareça para a gente. Será um prazer. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade por estar aqui conosco, contribuindo para produzir esse conteúdo de qualidade, né, para quem tem interesse em entender mais sobre o halal. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cris. E para você também que nos acompanhou até aqui, o meu agradecimento e o meu pedido para que você é, se inscreva no nosso canal do YouTube, para que você acompanhe outras entrevistas do Momento Halal, para que você também assista ao nosso podcast, o Halalcast, que tem sempre também assuntos muito interessantes relacionados ao halal. Indique, compartilhe esses conteúdos. E se você quiser acompanhar o nosso trabalho, siga a International Halal Academy também no LinkedIn, no Instagram, porque a gente sempre posta por lá as novidades e os conteúdos novos que a gente gera. Então, muito obrigada e até a próxima.